Tudo bem, Rodrigo? Tudo, você. Depois de, Oh, graças a depois de um Deus. longo, depois de uma luta, mas sabe o que Ó, deixa eu aconteceu? tirar isso aqui. O Eduardo me mandou a informação na Ah, realidade, eu entrei no link que ele me mandou. Mas nós dois lutamos e descobrimos e vencemos o bug da internet. Foi muito ah, bom. que bom, bom ter você aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui também. Cê- Tudo de bobagem que você falou de mim, eu já ouvi, tá? Então, queria, pô, te agradecer muito. Você foi uma pessoa muito importante para obrigado. esclarecer para a gente, que a gente encontrasse esse caminho e, e pudesse ajudar de alguma forma. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. E, e quem comprou a ideia e acreditou, às vezes até mais que eu, falou assim, às vezes eu falo, será que eu estou maluco? E, e acho que você, mais que eu, comprou a ideia de que sim, o cirurgião dentista é capaz e tem um papel importante aí nesse momento de retomada da economia, né, de testagens em massa. Conta para a gente aí um pouquinho de como que está a situação hoje no Brasil, qual que é o momento que a gente está, que tá por vir aí. Já chegamos no pico ou ainda não Não, chegamos no não, pico? não. O João Renato já contou muita coisa para vocês que eu podia pensar, e ele contou com muito mais propriedade, porque ele é um infectologista, né? Eu sou um imunologista, eu sou um biólogo, eu sou um imunologista. Eu gosto de célula, né? Sou apaixonado por célula. E anticorpo, né? Por isso que aí vem a parte toda voltada para os ensaios de anticorpo, que eu acho importantíssimo, né? É. Eu tinha até feito a apresentação, mas tá ficando tarde, então eu vou cortar a apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre, mostrar para vocês algumas coisas que quem tiver interesse. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se alguém tiver interesse, com relação a como. Vocês estão vendo? Estão vendo? Estamos vendo sim. Deixa eu colocar em modo apresentação. Só te apresentar, né? Eu não te Ah, apresentei. A gente, apesar de ter se visto pessoalmente duas ou três vezes, eu já sinto que a gente tem uma amizade de anos. Tá? Então, não te é apresentei como verdade. deveria, vice-presidente da Fiocruz, de pesquisa e coleções biológicas, e uma pessoa boníssima. Tem que falar que Obrigado. você é um cara muito diferenciado. Obrigado aí pela sua amizade. A recíproca é verdadeira. Acho que nós temos uma ligação muito importante voltando um pouco a relação ao papel do dentista, a pena que a deputada parece que saiu, né? Estou vendo o Eu Rodrigo pedi para Esteves. ela voltar, ela tinha uma outra live, ela falou que ia voltar agora às 9h45. Vou ver se ela. Você chama ela, por favor, Edu? Tô vendo que o Rodrigo Patrícia? Esteves está ali, no grupo de pessoas. O Rodrigo foi um grande incentivador também. Mas quando você me contou da sua ideia, que a sua ideia foi realmente ela foi bastante importante com relação ao que fazer para aumentar a testagem no Brasil. E a sua ideia de envolver os dentistas, eu achei que ela foi de uma visão de futuro bastante importante e muito relevante para todo mundo que está envolvido nesse processo de testagem da população brasileira. Se você pensar que o dentista ele está ali junto com o médico, com o enfermeiro, todo no front de todo o processo, o papel dele passa a ser fundamental em todo o sistema de testagem de tratamento da população brasileira. Tratamento entre aspas, né, mas do cuidado da população brasileira. E o fato de ter essa cadeia imensa de dentistas espalhados pelo Brasil, vocês vão ver no mapa que eu vou mostrar daqui a pouco, por que eu acho tão importante ter o dentista. O dentista está envolvido, ele está espalhado pelo Brasil, como todos os tipos de profissionais estão, menos imunologista, e que tem um papel em toda a cadeia de saúde. Ele pega do PS Plano de Saúde, a família tem dentista. Em qualquer cidade que você for, tem um dentista que cuida daquela população. Então, por que não ter o dentista envolvido nessa cadeia toda de testagem do sistema público brasileiro? Por que não envolver o dentista dentro do SUS para poder fazer esse tipo de análise e de testagem do brasileiro? Então, eu achei a sua ideia genial. Levei imediatamente para todo o pessoal da Fiocruz, para todo o sistema de vigilância e saúde do Ministério, que compraram a ideia e estão tentando crescer essa ideia. Nós ainda vamos fazer um teste, né, Bruno, se Deus quiser, em breve, em Brasília, mostrando essa importância do profissional dentista dentro dessa cadeia de cuidado do brasileiro, né, em geral, não é do paciente, mas do brasileiro.
Então, eu tinha feito uma apresentação, vou pular um bocado de coisa, eu vou passar só por isso aqui. Ó. Que a Fundação Oswaldo Cruz, para quem não conhece, ela é uma instituição que está presente em vários estados do Brasil. Vocês podem ver aqui, ó, vou subir. Que ela está, onde foi fundada foi aqui no Rio de Janeiro, como a maior parte de vocês devem saber, mas aqui em BH, em Belo Horizonte, tem uma sede, é bem antiga. Essas em azul são sedes bem antigas. As em verde são mais novas e praticamente cobrem uma boa parte do Brasil. Em termos de regiões do Brasil, cobre todas. Mas tem um fator importante, é que ela cobre em todos os biomas brasileiros. Então, por exemplo, pode ter no bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal só não tem no Pampas, mas tem perto. Né? Isso, por que isso é importante? No caso dessa pandemia, por exemplo, que está espalhada pelo Brasil, a gente pode dizer uma coisa importante, que o João Renato mencionou, que é relacionado ao fato de que ela não tem nenhuma relação com o ambiente que o vírus está. Ela não tem uma relação com relação à umidade, também não tem. Então, isso mostra para a gente que o vírus não tem nenhuma fronteira para ele. Que qualquer ponto que você pode dizer uma fronteira para o vírus não é. Ele vai passar por lá. E que também não tem nenhum problema relacionado ao problema climático, porque o Brasil também tem todas as zonas climáticas que o mundo tem. Então, o vírus não respeita o bioma e não respeita a temperatura. O vírus vai para qualquer lugar. Uhum. Esse retrato aqui é a distribuição do vírus hoje no Brasil. Isso eu fiz hoje à tarde. Tá? De hoje, esse site que está aqui embaixo, esse Big Data Covid, esse Fiocruz, vocês podem monitorar diariamente como é que está a distribuição do vírus no Brasil. E se nós formos olhar hoje o que a gente escuta, é exatamente a região onde está acontecendo mais, a maior prevalência do vírus, é onde tem a maior quantidade descrita nesse mapa. Então, essa é uma maneira de você, brasileiro, que quiser olhar, quiser pensar e ver como está a distribuição e realmente tomar ciência da importância desse vírus e a necessidade do isolamento social, ele mostra claramente por que isso acontece. Ele é muito claro com relação à necessidade das pessoas ficarem mesmo afastadas uma das outras nesse momento onde a transmissão é altíssima. Né? E ele é muito rápido. Eu acho que a velocidade de transmissão desse vírus é uma coisa incrível, nunca vi coisa igual. Então, quando a gente tem preparado para inovar e enfrentar epidemias e pandemias no Brasil? Bom, na Fiocruz a gente construiu, já não é coisa nova, já tem mais ou menos uns 15 anos, nós construímos uma rede de plataforma tecnológica que inclui tudo isso que o João Renato falou com relação à PCR, é uma das maiores plataformas. E ela está distribuída no Brasil todo, como vocês podem ver aqui. Está distribuída em todas as regiões do Brasil. Então, são plataformas que todas elas têm o PCR. Nós temos agora plataformas muito grandes que estão no Rio de Janeiro, estão no Amazonas, no Ceará e tem no Paraná, que cobrem uma área bastante significativa do território nacional para testagem. Isso aqui, esse gráfico, não refere à Covid. Isso é referência ao que hoje, o crescimento da plataforma da Fundação Oswaldo Cruz de 2011 a 2019, em termos de testagem, em várias coisas, ela foi brutal. É um investimento muito grande que a Fundação faz em várias plataformas, que são essas aqui. Em genômica, em proteômica, nanotecnologia, informática, assim por diante. E essas plataformas, o que é interessante delas é que elas são abertas para qualquer um que queira usar. Então, se temos um sistema público de saúde, onde a Fiocruz está inserida, onde a Fiocruz é o SUS, e você tem um sistema de plataforma desse tamanho, onde você pode fazer testagem de todo tipo, ela tem um diferencial muito grande no que se relaciona àquilo que a gente pode ofertar de tecnologia, de conhecimento daquilo que é o estado da arte para a população brasileira. Então, isso fortalece muito o nosso sistema único de saúde através desse sistema que ele serve tanto para diagnóstico quanto para pesquisa. Né? Motivo de orgulho para nós aqui do Brasil, né? Fiocruz é o patrimônio do Brasil. Exatamente. Principalmente porque é isso que você falou, né, Bruno? Ela é o patrimônio do Brasil. Ela está no Brasil como um todo. E o Einstein no setor privado, né? Bacana demais estar com esse painel aqui. Obrigado. E com quem nós temos parceria. Né? As parcerias do Fiocruz do Einstein são grandes. E já não são de agora. Não são do problema da pandemia do Covid. Isso vem muito antes. Né? Então, são coisas que... E o Einstein, inclusive, está fazendo parte dessa rede imensa que o João Renato já mostrou.
E a Fiocruz também tem o adicional, que são essas plataformas que eu estou te mostrando. Então, hoje, o sistema que a gente usa é o mesmo do Einstein, nós temos uma tecnologia comum, o Brasil inteiro está usando uma mesma metodologia para poder ser comparável, né? Porque você não compara se você não tiver uma tecnologia comum. Fica muito difícil você falar, em São Paulo é esse vírus, no Paraná é outro esse, no Amazonas é outro vírus. Então, se você não tiver uma tecnologia, então metodologia, vamos dizer, melhor se dizer, que seja mais ou menos comum à população, é muito difícil você dizer mapear esse vírus pelo Brasil. Inclusive, as variantes desse vírus pelo Brasil são de importância epidemiológica imensas, porque a gente tem capacidade de entender como que o vírus distribuiu pelo Brasil e quais foram os fatores que podem ter influenciado essa distribuição do vírus pelo país. Então, isso é de uma importância incrível. Eu li um estudo que lá no Einstein foi mapeado 35 variações do DNA do vírus, né? Já deve ter mais, né? O que a gente falou na parte de sequenciamento que eles estão fazendo lá, e que tem sido feito em vários outros lugares, inclusive da Fiocruz, é para isso, você tem que conhecer o vírus. Nós não conhecemos absolutamente nada. O vírus é desconhecido, então tem que se conhecer bem o vírus. Inclusive, para fazer os exames voltados para a parte de detecção de anticorpo, você pode ter variantes do próprio antígeno que vão funcionar num lugar e não vão no outro. É da própria proteína do vírus, vamos dizer assim, né, que é o antígeno. Então, esse conhecimento profundo do vírus e o conhecimento profundo da patogênese do vírus, aquilo que causa no indivíduo, é super importante, e tem que relacionar um com o outro. Não tem jeito de você trabalhar uma coisa sem relacionar a outra, né? E à medida que vai andando, nós estamos descobrindo que muitas coisas que o vírus faz não acontecem durante o processo que a viremia alta, acontece muita coisa depois. Então, a gente sentindo falta de ar depois de tratado e curado, continua sentindo falta de ar, ninguém sabe por quê. Gente com a perda de paladar e olfato contínua de longo prazo. Tem indivíduo acompanhado por mais de 30 dias, todos eles com o vírus presente. Não sei te dizer da viremia, a quantidade de vírus, mas com o vírus presente. Então, são questões que a gente tem hoje para trabalhar que são muito grandes e que nós vamos conhecer mais profundamente o detalhe do próprio vírus também. Conhecimento de como, no meu caso, como imunologista, como que a célula imune interage. Na conversa do anterior sobre o teste rápido, o teste rápido é uma incógnita para todo mundo, porque se você for seguir o livro de imunologia, como é que segue direitinho a resposta imunológica, esse vírus não segue nada daquilo. Ele é completamente diferente. Tem um desafio imunológico muito grande. Ele não segue porque as imunoglobulinas, os anticorpos, que teoricamente viriam um primeiro, depois o outro, não vem. Então, eles ou vêm todos juntos, ou demoram muito para vir. Então, é uma coisa que a gente não entende. Então, tem várias variáveis imunológicas que a gente tem que estudar, que são importantíssimas, né? E dentro da imunologia vem o próprio processo da vacina. Não sei se vocês chegaram a ver essa publicação, que é muito interessante, que ela fala quais são as questões que ainda continuam depois da primeira vacina, mesmo resultados da vacina do Covid-19. Então, bacana, da Nature, né? É, Nature. Só tem poucos dias, né, de Biotechnology. Não li, não. É muito interessante porque eles fizeram um painel para discutir o que eles acham dessas vacinas. Vou mostrar para vocês uma figura do que tem de vacina hoje. E que eles estão... Não adianta você falar que tem vacina, você não sabe se a vacina vai funcionar. E qual a condição dessa vacina funcionar numa situação onde a transmissão é ativa. Não sei se vocês têm conhecimento de como é que se faz o desenvolvimento de vacina. E a partir do momento que você descobre aquilo teoricamente uma vacina, ela tem que passar por várias fases, né, que são demoradas e caras. Então você começa pela fase 1, que é a primeira vez que você tem um indivíduo normal, que a gente nem sabe se tem indivíduo normal, quais são eles hoje, né, para testar se ela causa algum efeito. Se ela tem um efeito patológico, tóxico, alguma coisa desse tipo. Depois você vai andando nessas fases. Essas fases elas vão andando à medida que você evolui. A vacina não causa nenhum efeito negativo no indivíduo, nenhum efeito de adverso sério. E a partir daí vai aumentando o número de indivíduos. Até o ponto que você chega no número tão alto que você diz, olha, agora a gente pode passar por uma produção dessa vacina em escala maior. E tudo isso demora tempo e um processo caro. O Brasil, ontem vocês viram que a Unifesp e no Rio de Janeiro vão começar a testar a vacina de Oxford, né? Com 2.000 pessoas. Eles ainda é um número pequeno,
2.000 pessoas. Mas, de qualquer maneira, é uma fase que é chamada fase 3, que é super importante, porque ela vai te permitir escalonar para um número maior de pessoas, né? Então, Uma coisa que eu achei interessante, Rodrigo, desculpa te interromper aí, mas nós falamos que ia bater um papo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, queria perguntar para você se realmente vai ser dessa forma, mas para essa primeira rodada, você tem que ter testado negativo no PCR para poder ser candidato à vacina, né? Isso vai se perdurar depois, quando a vacina chegar, todo mundo vai ser testado de novo? Não vai poder. Isso não vai poder ser avaliado, porque a partir do momento que a vacina vai ser dada à população, você tem que primeiro ter... O ponto mais importante de tudo isso, Bruno, além de desenvolver vacina, é ter capacidade de produção. Porque, pensa bem, nós estamos falando da população do mundo exposta ao Covid. Onde existe fábrica para produzir essa vacina nessa quantidade? Não tem. Cruz. Não tem. Mas tem chance. Não tem fábrica no Brasil que dê conta. Pegando todas as fábricas do Brasil, juntando, elas não dão conta de produzir essa quantidade. A Fiocruz, obviamente, vai entrar na produção, mas não é. O mundo inteiro não. Se a China tiver a vacina e começar a produzir, ela não produz para a população chinesa. E olha que eles têm capacidade de produção muito alta, né? Então, não tem, a produção é um grande problema. É um grande problema. Então, e o tipo de vacina também é outro grande problema, porque tem vacinas que demandam mais, um trabalho maior para a produção dessa vacina do que outras. Outras são mais simples, outras são mais complexas. Qual delas é melhor? Né? Então, aqui, por exemplo, está falando de 2 vacinas, que é a CanSino, que é a chinesa, e da Moderna, e tem uma outra também. Vou passar o cabo aqui. Ó. Essas são as vacinas que hoje estão sendo testadas. Essa da Oxford, ela foi comprada pela AstraZeneca. Então, você já viu o tamanho do problema que é isso agora aqui para frente. O valor de uma vacina dessa para uma população como a do Brasil vai ser quase que inviável, né? Ela usa um vírus, que é o vetor, é um adenovírus, para expressar essa proteína S do Covid. O problema que existe é que alguns de nós, uma boa parte de nós, tem anticorpo contra alguns adenovírus. O que se pergunta é o seguinte: essa vacina, que ela é expressa no adenovírus, do qual nós temos alguns anticorpos contra o adenovírus, ela vai funcionar? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida, né? Então, é uma coisa que também não se sabe. Vai ter anticorpo contra a proteína S? Provavelmente vai. Mas aí, vai neutralizar o vírus? Ainda a gente não sabe isso ainda. Não sabe. Provavelmente estão fazendo estudo de neutralização, alguns já até têm. Essa outra, que é da CanSino, lógico, que é do Instituto de Beijing, de Biotecnologia, que é Pequim, né? Ela também usa adenovírus. E também pega a proteína S. A proteína S é aquela do spike, daquela que todo mundo conhece já bem, a proteína do spike. Também está em fase 2. As outras são tecnologias diferentes, que já foram, por exemplo, adquiridas pela Pfizer, outras foram adquiridas pela Novavax, a Moderna tem a dela, que é de RNA, que é diferente das outras. Então, tem vários tipos de vacina que você pode testar. Tem vacina de DNA, que já foram testados em vários outros tipos de doenças, às vezes não funciona muito bem. Outra que é a vacina recombinante de solubilidade. Então, tem sido vários grupos que têm trabalhado com vacinas diferentes. Aqui no Brasil, tem um grupo da Fiocruz que vem trabalhando usando como base de expressão o vírus da influenza. E por que eu acho isso muito interessante? Porque o vírus da influenza faz parte da vacina de gripe que a gente toma, né? Então, seria interessante você adicionar ali o processo todo da expressão da proteína S, que será o mesmo caso, e utilizar no sistema todo de produção da influenza, como faz o Butantan, por exemplo, faz muito bem, né? Então, eu acho que isso cria um modelo interessante, inclusive de escala, que fica mais fácil porque você tem domínio da tecnologia. Então, tudo isso eu acho que tem ainda um caminho para andar, né? E está na fase 1, essa da Fiocruz? Do Brasil ainda não. Não chegou na fase 1 ainda não. E está ainda na parte de testagem no laboratório. Não deve demorar para entrar em fase 1. Não. Porque hoje entrar em fase 1, você não precisa de muita coisa para entrar em fase 1, não. Você consegue fazer até relativamente rápido, sabe? Então, isso é uma coisa que pode ser... Agora, eu vejo, você perguntar assim, que dia que vai ficar pronta a vacina?
Eu falo o seguinte, para você ter uma vacina dessa, eu não acho que vai demorar, não. O problema dela, que eu acho que até listei embaixo, foi o seguinte, é primeiro completar todos os testes e suas fases, que é um problema que a gente tem que pensar. Segundo, é um processo de licenciamento que não vai ser trivial em lugar nenhum para poder licenciar essa vacina. A produção, que eu já te falei, a parte de distribuição, que é outro problema, e que tipo de resposta imune a gente precisa para eliminar esse vírus. É anticorpo só? É anticorpo mais célula? Como é que a gente tem que atuar? Muitas vezes anticorpo resolve o problema, mas eu acho que nem sempre, né? E outra coisa que é importante, que eu já até mencionei, é o fato de que você vai ter que dar a vacina numa situação onde o vírus está circulando. E a gente não sabe exatamente qual é o efeito que essa vacina vai ter num lugar onde o vírus está circulando. O Afonso Garcia Sarsa, um espanhol muito interessante, que eu inclusive conheci bastante, ele falou que continua um pouco apreensivo com relação à perspectiva de longo prazo da vacina. E tem a ver com isso, que a gente não tem. Nós estamos preocupando com relação ao regulatório, como é que vai aprovar uma vacina dessa, né? E dentro de um sistema onde você precisa analisar a eficácia de uma vacina, mas o vírus está circulando, você vai ter que isolar essas pessoas para sempre? E como é que você vai fazer para testar? Você vai ter que infectar a pessoa? Então, são perguntas importantes. Hoje, um dos melhores modelos que existe para vacina rápida é você infectar a pessoa mesmo. E que é chamado de infecção humana controlada. No Brasil, nós temos quantos voluntários para ser infectados pelo coronavírus? Quantos que a gente conseguiu de voluntários? Então, é por aí. E vai ter que ser uma coisa muito bem feita. Então, o desafio da vacina ainda é muito grande. Você pensa bem, eu vou te dar uma vacina. Aí você sai, vai encontrar com seu amigo que estava infectado. Você vai se infectar. E se a paciente tiver um efeito adverso sério? Então, você vai ter que ter um sistema que você vai precisar desafiar essa pessoa ou infectar aquela pessoa para ter o controle total do processo. Então, é um caminho. Esse aqui é o DOI da publicação, tá? Se alguém quiser, esse aqui é a ligação que você acha na publicação. Não é minha. Tá? Onde as comentários do Garcia Sarsa está também. Então, eu vejo que... Acho que junto aí, você com o João, tem quase 1000 publicações aí na PubMed. Congestionando a PubMed aí. Mas é muito interessante, né? Eu acho que esses negócios são muito legais, porque você pensa bem, eu, se fosse hoje, eu seria um voluntário. Porque para uma vacina que é bem estruturada, bem pensada, e que tem uma revisão bem feita pelos pares, eu não teria dificuldade de ser um voluntário. Porque eu acho que não vai ter muita solução para a gente testar a vacina. Vai ter que ser com voluntário mesmo, infectando voluntário. O que hoje é uma coisa mais normal no mundo, é você fazer vacina e trabalhando com infecção controlada. O que chama de infecção controlada? Depende do que você usar. No caso do Covid é complicado porque o vírus multiplica muito, né? Então, você tem que estar dentro do ambiente hospitalar, com toda a atenção hospitalar médica possível, e fazer tudo dentro do ambiente hospitalar. Você não pode sair de lá. Mesmo assim, você vai correr um risco. E não sabe por quanto tempo, né? Não sabe. Não sabe por quanto tempo e nem se depois... 1 mês, 2 meses. E nem sabe se depois daquela vacina você pode chegar a ter um evento adverso que vem logo depois. Mas eu não tiro mas só para... Se quiser, depois a gente conversa mais, não existe nada melhor do que uma vacina para um controle, para uma atividade de as palavras fogem de mim, que eu falo muito rápido, com relação à política pública, sabe? Não tem. Sim. Então, eu acho que o melhor custo-benefício hoje, dentro do processo, entre o medicamento e a vacina, eu sou mais vacina. Ela é muito mais, ela protege muito mais, o medicamento cura. Mas em termos de proteção, não há dúvida. E eu vacinaria minhas filhas todas foram vacinadas, vacino com tudo que tem de vacina tem que ser vacinado. E eu me vacino sempre. Então, eu acho que, eu não vou entrar no que eu tinha preparado para isso, não, para a gente poder terminar no tempo que você queria, já passou, né? Porque eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente. E o João apontou vários, eu estou apontando mais alguns. Então, eu acho que dentro do contexto da Covid, não é para desanimar não, mas eu tenho um caminho muito grande para andar. As horas da noite desanimam qualquer um, né? Te falar que ontem eu estava mais animado, viu?
Mas é bom a gente ter dimensão e poder se preparar, ver que mesmo num cenário otimista, a gente tem um caminho longo pela frente aí, é um desafio para toda a área de saúde. A odontologia está muito preocupada, né? Nós somos profissionais muito expostos ao vírus e, ao mesmo tempo, não tem muito para onde correr, né? Nós temos que correr para os testes, para se proteger, para proteger o próximo paciente e tentar blindar, de alguma forma, a nossa prática. A população precisa do nosso serviço, a gente precisa de trabalhar e além disso, nós temos a situação, igual a gente conversou aí, de oferta dessa mão de obra dentro da rede pública, que vai poder ajudar muito, eu espero, na testagem nos postos de saúde, junto com os LACENs aí. Bruno, você levantou Desculpa, pode falar. É muito importante com relação... Eu gosto de insistir nessa sua ideia, porque eu acho ela muito relevante, que é a inserção dos dentistas no sistema de saúde pública da maneira que você pensou, que é realmente indo para o front, ajudando a testar as pessoas, sabe? Eu gosto de insistir nessa sua ideia, porque ela é muito boa. Agora, pergunta. Obrigado. Eu fiquei muito curioso agora falando da vacina, porque eu me vacinei contra a gripe comum, tomei a vacina no primeiro dia que saiu, né, para me proteger. Nesse momento agora, a gente está chegando aí com o inverno, se aproximando. Quem não tomou deve tomar ou não deve tomar a vacina no contexto atual da pandemia do Brasil? Qual que é a recomendação? Se tiver algum sintoma de corona, eu não tomaria, não. Porque o corona já causa uma inflamação. E essa vacina ela também causa uma pequena inflamação. O João pode me corrigir se eu estiver errado, porque ele é médico. O que eu acho que vocês têm que fazer é o seguinte: quem está bem de saúde, os idosos, sem dúvida nenhuma, tem que sair de casa, tem que se vacinar. E ficar em casa. Que é o meu caso, né? Então, é ficar em casa. Porque eu não vejo outra saída. Agora, a vacina, você tem que lembrar sempre que a vacina ela é dada para causar uma reação inflamatória. Ela causa essa reação, que é o que precisa fazer é causar a reação. O seu corpo reconhecer aquela vacina. Ter o que se chama de memória imunológica. E a memória imunológica, a pessoa fala, ela existe, ela reconhece, você vai lembrar. E tem as células que são células de memória, especificamente de memória, que elas funcionam como memória mesmo. Se você não tem uma exposição a um vírus de gripe durante muito tempo, e 10, 15, 20 anos, e o vírus aparece, você pode ter certeza que sua memória imunológica vai reagir. Ela está lá. Ela não fica tão velha assim. Ela fica velha, mas não fica tão velha. Não caduca, não. Não, depois você vai ficando muito velho, vai ficando uns 70, 80 anos, já começa a caducar. Vira uma vaga lembrança, como diria meu pai. Ela começa a caducar, que é chamada a senescência imunológica, né? Que ocorre mesmo. Né? Legal. Poxa, Rodrigo, muito obrigado aí, cara. É sempre um prazer falar com você. João, queria também te agradecer muito aí a disponibilidade, mandar um abraço para todo mundo lá do Einstein, a Débora, a Camila lá do Hertzbio, que também foram super importantes para que a gente pudesse estar todo mundo junto aqui hoje. Eu espero que seja o começo, né? Acho que a gente está no começo de uma longa caminhada, mas que a gente possa se encontrar outras vezes e trazer mais boas notícias, mais informação, mais um caminho, uma luz no fim do túnel, né? Às vezes a gente fica bombardeado, fica vendo televisão o dia inteiro lá, só vê cavando covas, né? E a gente não sabe o que fazer. Então, o que a gente está tentando fazer é abrir uma janela para a gente poder enxergar uma perspectiva de retomada com segurança, né? A gente sabe que nada é 100% seguro. Algumas pessoas que eu conversei, especialistas, falam, não, eu sou contra esse negócio de testar, acho que tem que ficar em casa. Mas aí é um senhor de 70 anos que tem aposentadoria, recebe 30 mil reais como professor da faculdade. É uma situação muito difícil de você falar para um recém-formado de odontologia, fica em casa aí até o final do ano e
deixa o governo se virar com o seu FIES. Eu acho que a gente consegue trabalhar de uma forma inteligente sem ter que ser um ou outro, né? Ou é a saúde ou é a economia. A gente tem que encontrar uma solução viável para sair dessa situação que se agrava, a situação econômica se agrava na mesma proporção que a situação da saúde pública está se agravando, né? Então, espero que a gente encontre, talvez nos testes, talvez no controle da biossegurança, quem sabe que a vacina apareça o mais rápido possível, mas na minha cabeça hoje a testagem tem sido uma ferramenta de tranquilizar os meus pacientes de que eu e minha equipe estamos testados, tem um controle dessa infecção e que se ele está disposto a voltar para a sociedade, que ele também deve estar disposto a investir num teste e assumir a responsabilidade que é dele, de cuidar da família dele, dos colaboradores, dos colegas que vão estar participando da reunião, né? Eu acho que esse senso de responsabilidade vai ter que vir de cada um. Então... E se reinventar às vezes, né, Bruno? Igual vocês fizeram. Vocês fizeram uma mudança radical de um grupo de makers que fazia impressão em 3D, cada um para sua parte, e reinventaram uma maneira de atuar frente à pandemia, que foi muito importante. Tem uma pergunta aqui para a gente encerrar. Pergunta se a possibilidade de imunidade cruzada com algum vírus influenza realmente existe e se isso implicaria o fato de algumas pessoas, e principalmente profissionais de saúde, não apresentarem sintomas. Bom, eu não conheço nenhum trabalho publicado que fale isso. Nenhum. Acho que é o Márcio André, eu acho que eu conheço ele, Buco, né? É o Márcio, meu amigo do Rio de Janeiro, Márcio Costa. Respondido aí, Márcio? Eu também não conheço, não. Kelly perguntou, o RT-PCR vai me dar a atividade do Covid, mas não a imunidade? Ou seja, se der negativo, eu sei se já tive o contato antes? Não. Só vai saber se está com vírus no momento, né? Vai saber se você está infectando. Se você teve no passado, isso é pouco relevante para o contexto que a gente está conversando. O que a gente está falando agora é não sobrecarregue o sistema de saúde, não transmita, não seja um vetor. O que a gente precisa saber é da agora. Não existe passaporte de imunidade. Se seu IgG estiver alto, não quer dizer que você está imune. O que importa nesse momento é se você tem o vírus, se você está transmitindo. O resto esquece. Teste rápido, sorológico. Nós não sabemos quem está imune. Isso tem que ficar muito bom na cabeça das pessoas. Nós não sabemos. E o que é imunidade também nós não sabemos o que é. Outra pergunta aqui é como ficará a odontologia e as faculdades nesse retorno da pós-pandemia? Eu vou deixar esse aí como teaser para a nossa próxima live. Esse assunto aí tem pano para manga, a graduação, a pós-graduação, todo mundo muito ansioso, os alunos ansiosos por uma perspectiva, se vai retornar, não vai retornar, é só ano que vem, já ninguém está tendo muita informação, e aí eu prometo organizar uma próxima webinar para a gente falar especificamente desse retorno do sistema educacional da odontologia. João, você pode arrematar aí que você foi pego mais de surpresa, né? Um estranho no ninho aqui na odontologia. Com o Rodrigo a gente já teve a oportunidade de fazer outras lives, já tinha tido a oportunidade de conversar. Queria ouvir o que você pensa sobre tudo isso, essa proposta que a gente está trazendo. Faz sentido? Como que você está enxergando isso tudo? Bom, eu acho que todas as outras profissões e outras especialidades médicas têm que procurar mecanismos de voltar a trabalhar, porque a gente vai sempre precisar de dentista, a gente vai precisar de oftalmologista, a gente vai precisar
otorrino, a gente vai precisar de oncologistas, nós vamos precisar, e a gente precisa procurar saídas. Eu acho que essa é uma iniciativa bem importante de vocês procurarem. A gente sabe que colocar a mão na boca das pessoas na época que tem Covid deve ser uma coisa que deve assustar um pouco os dentistas, com razão, né? Então, acho que vocês procurarem métodos de diagnosticar essas doenças e dar uma segurança melhor para vocês voltarem a trabalhar é uma coisa muito importante e muito louvável. Eu acho que é uma iniciativa muito boa que vocês estão tomando. Para mim foi muito bom participar desse evento, junto de vocês, do Rodrigo, que deu uma bela revisão da parte de vacinas, que ainda é um assunto bem complexo, mas que a gente espera que futuramente a gente tenha alguma luz, né? Então tá bom, muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Nós gravamos aí a live, ela vai estar disponível para, tenho certeza que centenas de colegas vão poder assistir, e espero ter levado um pouquinho mais de informação para clarear aí um pouco as ideias e dar para a gente um norte aí de como que a gente vai seguir nessa retomada. Gente, muito obrigado, boa noite. Boa noite para todos. Obrigado aí pela equipe e todo mundo que ajudou aí a fazer essa transmissão. E a gente se vê aí na próxima em breve, eu acredito. Tá bom. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Tudo de bom para você. Valeu, gente. Obrigado.